Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que mais uma vez está ao vivo, justamente para conversar um pouco mais sobre saúde, sobre qualidade de vida. E hoje o nosso enfoque é justamente a importância da dieta rica em fibras, não só para a melhora das funções intestinais, mas também para a promoção do bem-estar. Quem está aqui conosco hoje é um especialista no assunto, o Dr. Vladimir Weissman, ele é cirurgião no aparelho digestivo, é especialista em gastrocirurgia e também orientador de cirurgias robóticas do Hospital Israelita Albert Einstein aqui de São Paulo. Doutor Vladimir, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer estar com todos vocês aqui hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fibras. As pessoas têm uma certa noção a respeito da importância e também de quais são as fibras adequadas para a sua alimentação, para as suas refeições diárias, mas muitas vezes também há muita confusão nesse sentido. Então, para a gente começar a nossa conversa, como é que nós definiríamos o que são fibras? Então, fibras, na verdade, são todas as substâncias que estão na nossa dieta, nos nossos alimentos, que exercem um determinado tipo de papel, né? O ser humano não tem a capacidade de digerir a celulose, que é uma das principais fibras que está presente nos alimentos verdes, né? Então, ele tem essa deficiência, e por ter essa deficiência, um tipo de alimento que passa, ele funciona quase como se fosse uma vassoura, limpando o intestino e ajudando o intestino a funcionar corretamente. As fibras, na verdade, podem ser classificadas em solúveis e insolúveis. Certo. São dois tipos principais. Então, por um lado, estariam todas as frutas, verduras, legumes, né? E as fibras solúveis, que por outro lado seriam aveia, centeio, cevada, que ajudam a carregar, inclusive, as gorduras que estão presentes no nosso intestino quando a gente come. Então, as fibras têm vários papéis. Um deles é ajudar no bom funcionamento do intestino, o outro seria, inclusive, baixar, em alguns pacientes, por exemplo, a aveia, tem diversos estudos que já mostraram que a aveia consegue baixar o colesterol, né? Por quê? Porque ela diminui a absorção desse tipo de gordura no intestino. Outras substâncias, cada vez se desenvolve mais, por exemplo, farinha de casca de maracujá, também tem esse efeito em baixar o colesterol, às vezes baixa até o açúcar, porque ela puxa parte do açúcar que está no intestino e não deixa a gente absorver. Então você acaba comendo açúcar, mas não absorve ele completamente. Então, até para indivíduos diabéticos, tem algumas fibras que têm alguns benefícios e são saudáveis para esse tipo de população. Agora, doutor, o senhor disse que há uma divisão, né, entre as solúveis, as insolúveis. No caso, por exemplo, das frutas, verduras, legumes, qual a melhor forma de consumir esses alimentos para que a gente possa aproveitar melhor essas fibras, então? O que eu falo para todos os meus pacientes é que quanto mais natural for a dieta dele, melhor. Ou seja, tudo que vem da natureza, pouco industrializado. Então, via de regra, frutas, verduras e legumes, ou você come in natura, né, como eles vêm, ou você faz um leve cozimento para facilitar um pouco a sua digestão. Mas quanto mais alimentos naturais, melhor. O que acontece hoje em dia, na verdade? Nosso estilo de vida ocidental, que é uma vida muito corrida, muita atividade física, muito trabalho, muito estresse, muita academia, trânsito e tudo mais, a gente acaba não tendo tempo de se alimentar adequadamente. Não se alimentando adequadamente, a nossa dieta acaba sendo pobre em fibra. Então, você come um sanduíche no almoço, come um almoço errado, chega em casa vai comer tudo de uma vez. Então, a gente tem um déficit da ingestão de fibras. Nesses casos, estaria indicado a suplementação de fibra. Então, você pode suplementar fibra, às vezes tem pós, né, com fibra, vendem em diversas farmácias ou até em casas de produtos naturais. E você pode fazer uso disso para complementar o que você não conseguir consumir. E, via de regra, a quantidade indicada é de 20 a 30 gramas. Os homens, cerca de 35 gramas, as mulheres, mais ou menos 25 gramas. O que você ingerir próximo disso já é ideal para o bom funcionamento do intestino. Ah, e se eu ingerir mais, é melhor? Não. Você não vai absorver mais. Na verdade, você talvez vai até ter um hábito intestinal mais acelerado, ou em alguns pacientes o excesso de fibra também pode provocar muitos gases. Então, são pacientes que têm aquela queixa de distensão. Ai, minha barriga está sempre estufada, eu não tinha essa barriga não é minha, eu sou magro, tenho uma barriga enorme. Mas é o excesso de fibras também. E a falta, por outro lado, também gera, às vezes, intestino preso, sensação de mal-estar, a pessoa nunca se sente bem, está sempre com aquela sensação de desconforto abdominal.
Agora, doutor, se você come um determinado tipo de fibra somente, você, digamos assim, que está já cumprindo o seu papel, ou o ideal é que você consuma vários tipos, até para aproveitar os nutrientes de cada uma? O principal são as fibras solúveis e insolúveis, então eu diria que é uma mistura delas, né? Então, eventualmente no café da manhã você come um pouco de farelo de trigo ou farelo de aveia, ou até um pouquinho de farinha de casca de maracujá. Hoje em dia tem a chia, então tem várias substâncias no café da manhã. Comer meio mamão no café da manhã. Na hora do almoço você tenta comer um pouco de salada verde, sem grandes exageros. Precisa acabar com essa história de comer pratos e pratos de salada é saudável, não é. Por Né? quê, doutor? Primeiro porque salada é uma digestão difícil, né? Então, uma digestão que você come, às vezes, demora horas. É tão pesado quanto uma carne, né? Você comer muitas folhas. Porque nós não somos herbívoros nem ruminantes. Então, a gente tem uma dificuldade para digerir todas essas fibras. Então, é uma comida pesada, né? Então, comer uma salada à noite não é uma digestão tão fácil. Principalmente se você carregar no tempero. Então, eu falo, pega 2 colheres de sopa de alface, agrião, alguma coisa assim, um pouco de tomate, palmito, pepino, cebola, um pouquinho. Acrescenta o resto, ou um filé de frango grelhado, ou uma carne magra, ou um peixe, e é suficiente. E, eventualmente, legumes e verduras, né? Aí você pode comer à vontade, isso não tem problema. E 1 a 2 frutas ao dia, é suficiente. O excesso de fruta também não é benéfico, né? Eu como fruta o dia inteiro. Aí eu brinco e falo, então, tu está se enchendo de açúcar o dia inteiro. Porque as frutas têm muito açúcar, né? É verdade. Então, para quem é diabético, ficar comendo fruta o dia inteiro não é adequado. Você comer 1 a 2 frutas por dia, uma fatia de melão, um pouquinho de melancia, uma mexerica, coisa assim é suficiente também. Mesmo o pão integral, doutor, aquele que é enriquecido com fibras, enfim, também deve-se ter uma quantidade limite de uso diário. Eu digo que o bom senso na vida ele é imperativo, né? Então a gente tem que saber exatamente o quanto está ingerindo para não exagerar. Então não adianta você comer muita fibra e ao mesmo tempo muita caloria junto. Você vai engordar. Então você comer 1 a 2 fatias no café da manhã, eventualmente uma fatia à noite, é mais do que suficiente. Não precisa comer metade de um pacote de pão toda manhã, que você não está ganhando nenhum benefício de fibra. Pelo contrário, você só vai estar engordando. E hoje em dia, na nossa sociedade, a gente sabe que um dos maiores perigos é o excesso de peso, né? Então a gente tem uma pergunta para o senhor. Vamos à questão que veio das ruas? Vamos lá? Qual a quantidade de fibra que eu tenho que estar consumindo durante o dia? Como o senhor até comentou isso agora há pouco, eu ia pedir até inclusive para estender um pouquinho a resposta, doutor, para falar sobre aquelas fibras que a gente compra no supermercado, por exemplo, né, os cereais, enfim, se existe uma quantidade adequada também. Eu diria que a quantidade adequada novamente eu falo sempre no bom senso. Às vezes é muito difícil você medir, né? O que são 25 gramas de fibra? É verdade. É muito difícil. Então, em cada refeição um pouco de fibra. Sempre que você comer algum alimento natural, ele sempre vai ter fibra, né? Os industrializados, né? Salgadinho, batata frita, enlatado, geralmente não tem fibra nenhuma. Então você sempre come alguma coisa natural, sempre vai ter fibra. Então no café da manhã, 2 colheres de algum cereal, 2 fatias de pão integral, uma fruta, você já está com 30% a 40% das fibras. No almoço, alguma salada, verdura, legume, mais um pouquinho de fibra. E no jantar pode ser uma repetição do almoço ou um bom senso menor, com um pouquinho de fibra. Você já completou. Se você não consegue seguir essa rotina, aí sim, você vai em alguma farmácia, em alguma casa que tenha produtos naturais e você compra uma suplementação de fibra até para você ter um bom funcionamento do seu intestino. Porque justamente sobre essa questão da suplementação, dizem que o farelo de trigo integral é um dos mais recomendados. Seria isso mesmo, doutor? Eu acho que qualquer um deles, né? São todos muito parecidos. O mais e o menos, eu digo que fica a critério da pessoa, o que ela gosta mais ou menos, né? Então, tem gente que pode experimentar o farelo, achar que é um pouco indigesto. Você mistura numa salada de fruta, ou mistura às vezes num bolo, na massa do bolo. Então, passa a ser imperceptível e você está se nutrindo, né? Tá certo. Nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Vladimir Schreibman, ele que é cirurgião do aparelho digestivo, é especialista em gastrocirurgia e também orientador de cirurgias robóticas do Hospital Israelita Albert Einstein aqui de São Paulo. A gente continua conversando com o nosso convidado. Daqui a pouco voltamos para tirar outras dúvidas a respeito deste tema também. Até já.